Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos dando início a mais um Arena O Presente. Este programa que tem um oferecimento todo especial de AABB, Associação Atlética Banco do Brasil. Esse programa vocês podem acompanhar através do nosso site e também através das nossas redes sociais. Hoje estamos com ele de volta aqui, ó, o mago das quadras, o gênio do esporte, Gustavo da Cunha. Gostou dessa, Gustavão? Fazia tempo que a gente não se via, né? Tem que chegar dando uma moral já. Tudo certo, Wesley. Um pouco de exagero da sua parte, né? Mas é isso aí. Satisfação estar de volta aqui ao Arena, recebendo dois personagens ilustres, né, do handebol. Isso. Dois rondonenses, podemos dizer assim, mas que hoje não moram mais aqui na nossa cidade, mas levam o nome de Marechal Rondon e da nossa região aí, estado afora, fazendo um belíssimo trabalho. Um encontro de gerações, né? O Spock aqui, um cara das antigas, todo mundo conhece ele no meio do handebol nacionalmente, né? Isso. E agora o Marlon Neves, o meu amigo esquerdinha de longa data também, fazendo um belíssimo trabalho em Mercedes e já colhendo seus frutos também a nível estadual. É isso aí, Marlon. Primeiramente, um prazer te receber no nosso programa, mais uma vez, né? Já batemos papo. Marlon, que ele é técnico de handebol da cidade de Mercedes, mas vem com novidades hoje aqui. Primeiramente, um prazer te receber. Prazer é todo meu, Guto, Wesley, obrigado pelo convite, né, ao lado do Spock aqui, que foi meu professor da faculdade também. E novamente aqui no programa, né, na vez passada falando junto com a professora Catarina, com o handebol de Mercedes, agora tendo essa felicidade, né, a Liga nos fez o convite para participar da comissão técnica da seleção infantil, né, sub-14. Então, do Paraná para tentar então organizar uma equipe para disputar o brasileiro, né? Bacana. Então, essa é a nossa experiência, aceitamos o convite, aceitamos o desafio e vamos tentar trabalhar para fazer o melhor pro Paraná agora, né? Muito bom. E junto com a gente também, José Carlos Mendes. Conhecem essa figura? Eu só conheço como Spock, o meu professor Spock, professor de handebol. Aí, professor, tudo bem? Muito bom te receber, poder te entrevistar assim, ó, tete a tete, hein? Estou até emocionado. Boa tarde, não, acho que a emoção agora é minha, né? Tá cruzando mais uma vez aí. É um prazer estar aqui com vocês aí, Gustavo, Marlon, em especial você, Wesley, né? Dentro do handebol, somente conhecido como chegar. Né? O assistente técnico, vai respeita a minha história. Figuraça aí, né? Um dos primeiros atletas que eu, dentro da escolinha que eu comecei aqui em Marechal em 93, o Wesley era a primeira, né? Formamos depois uma equipe muito boa, 79, 78. Brigamos aí para subir a nível de Paraná, aí jogamos divisão A, fomos medalhista. Tem uma história, né, professor? Tem uma história, hein? Muita história, histórias boas, né? É isso aí. Municipal a gente dominou, né? Municipal, dupla aí chegado, Spock, Donucci, a gente sempre ganhou. É isso aí. Marlon, vamos falar um pouquinho da tua história também, né? Agora compondo a comissão técnica da Seleção Paranaense Infantil, como foi para você receber esse convite? Já era esperado? Como é que tá isso para você? Olha, na verdade sim, foi uma surpresa, né? A gente vem fazendo nosso trabalho lá em Mercedes há um bom tempo, desde 2011, então já são 14 anos que eu estou à frente lá do masculino, nas categorias de base, e vem fazendo esse trabalho. Eu acredito que a Liga deva ter olhado, né, um pouco para o nosso trabalho, e aí em janeiro foi até uma situação bem interessante. Nas férias, estava fazendo minha caminhadinha lá no lago e aquilo me veio pela cabeça, né? Às vezes a gente está lá, cara, já pensou a Liga me chamar para fazer parte da comissão técnica? Assim, aquilo me passou na cabeça. Falei, cara, interessante. Daí comecei a já pensar assim, em algumas situações. E engraçado que 10 dias depois, né, cheguei fui fazer um pedal lá e quando cheguei em casa tinha uma mensagem no celular, ó, quando puder me liga. E era o vice-presidente da Liga de Handebol do Paraná, o professor Erivaldo, né? Uhum. Aí liguei para ele, um pouco meio assustado, assim, falei, o que será que esse cara quer, né? Tava no finalzinho das minhas férias ainda, nem tinha voltado ainda. Aí ele falou, ó, vai ter assim, sub-14, a gente quer fazer o convite para você, né? Se tu aceita. Falei, com certeza, para nós, né? Claro que a gente aceita, né? É um desafio, com alegria, né? Digamos assim, uma experiência nova e uma oportunidade nova também para a gente, né? Como técnico, para poder
ver como é que está a questão do nível também nacional do handball, né? Poder colaborar também com a liga nessa situação, né? Eu acho que o objetivo é tentar fazer o melhor, né? Então a gente tem esse desafio pela frente. Nós já tivemos a primeira etapa de treinamento seletiva, né? Agora no dia 21 e 23 de fevereiro que passou, foi em Guarapuava. Então já deu para ter uma noçãozinha de como é que está a nossa equipe. Eu estou com o masculino, né? O Spock estava junto lá, ele é o nosso supervisor, digamos assim, o nosso paizão que fica ali orientando a gente, puxa na orelha quando tem que puxar, fala, né, mostra o caminho, eu quero que vocês vão por aqui, por ali. Porque o Spock tem uma função muito interessante, né, como ele falou, ele vai explicar depois melhor. Ele é uma comissão permanente, né? Então assim, ele está na sub-14, na sub-16 e na sub-18. Então acredito que a ideia seja fazer um padrão de jogo para que eles consigam o 14, quando chegar no 16, quando chegar no 18, já ter ter uma coisa concreta já de como que joga, de como que o Paraná vai jogar, né? Então assim, ele tem essa função, então no treino ele vai, às vezes ele vai entrar, vai falar, vamos fazer assim, né? Até porque ele precisa ter essa situação. Às vezes a gente ficou um pouco assustado com isso, né? Porque nós estamos acostumados a dar treino, queremos fazer aquilo, mas a gente tem que entender a situação também, né? E trabalhar junto para que a gente consiga, né, no final ter o mesmo resultado, tentar alcançar os mesmos objetivos, né? E é mais ou menos isso. O Marlinho se mostrou um pouco surpreso, ele falou, né, Wesley, mas me parece ser um convite natural que isso tenha acontecido, né? Como ele falou, já são 13, 14 anos aí fazendo esse trabalho de muito sucesso em Mercedes, uma cidade pequena, né, em relação a muitas aí do Paraná, no handebol principalmente, mas de muito sucesso, né? Sim. Muitos títulos de jogos escolares, jogos da juventude, regionais, né, paranaense também. Então me parece natural que esse convite viesse em algum momento e acabou chegando nessa temporada aí, né, Marlinho? Então não deixa de, mesmo com um pouco assim, pegar você de surpresa, mas também em algum momento você já poderia esperar esse convite, né? Eu acho que estava assim um pouco esperando, né? Porque o ano passado a gente também disputou o Paranaense Sub-14, né? Na Série Ouro, eram 2 divisões, Série Ouro e Série Prata. Então na Série Ouro estavam os 8 melhores e na Série Prata as equipes que queriam participar naquele ano. Então na Ouro tinha 8 e na Série Prata ano passado teve 17 no masculino, né? E a minha equipe assim não era tão boa, né? Digamos assim, no Sub-14. Tanto é que quando eu fui para participar, eu falei, vou tentar ir para não cair, né? Porque os 2 últimos caíram para prata e tal. E a gente fez uma baita de uma competição, né? Conseguimos fazer a final da Série Ouro e perdemos para Comeback, tinha um menino acima da média, inclusive jogou na seleção brasileira esse ano. Então assim, fizemos uma boa competição, né? Fizemos um bom trabalho lá o ano passado, então fomos vice-campeão paranaense no Sub-14. Né? Tipo, em 2019 também, antes da pandemia, no meu Sub-14, nos jogos escolares, ganhou a regional, a macro e a fase final de forma invicta, todos os jogos. Então já teve essa experiência de também representar o Paraná no brasileiro. Eu acho que tudo isso foi uma somatória, né? E a gente vai adquirindo experiência, vai melhorando, vai aperfeiçoando. Então fiquei bem contente com o convite. E depois, quando saiu a divulgação, assim, que a gente fazia parte da comissão técnica, todos os técnicos que nós conhecemos no Paraná, assim, eu percebi que houve uma aprovação, né? Então, assim, quando a gente fala, legal que você foi e tal, né? Porque queira ou não queira, às vezes a gente entra em contato com os técnicos para ver como é que está a situação dos meninos nessa categoria, né? E a gente precisa da confiança deles em eles ceder aqueles meninos para a gente poder, né, levar para o treinamento e ter essa confiança. Então, foi bastante receptivo, assim, dos outros técnicos também. Né? Também tem que salientar que tem também o professor Leonardo de Ribeirão, que também faz parte, né, da comissão técnica. Então a gente vai trabalhar junto para tentar formar, né, a melhor equipe sub-14 para disputar o brasileiro. Inclusive o Paraná pediu para sediar, né, o brasileiro dessa categoria, então é uma responsabilidade ainda mais jogar em casa. Né? É uma coisa você pegar a tua equipe lá para outro estado e jogar e... Né, pouca gente ficar sabendo, né? Mas não. Então, como você vai jogar em casa, eu acredito que vai estar todo mundo ali, né, os pais dos atletas, a diretoria. Então, nós temos que trabalhar para tentar fazer bonito, né? Acho que o Paraná merece, né, merece ir bem.
E vamos trabalhar nessa situação aí também, junto com o nosso mestre aqui do lado, aqui, o Spock, né? E tentar ouvir sempre as ideias, né? E trabalhar junto, que né? Tivemos uma reunião lá com os atletas lá em Guarapuava, o Spock falou, nosso objetivo é tentar chegar entre os 4 a nível de Brasil, né? Eu, por ser competitivo, eu falei, eu quero uma medalha, então, né? Mas um degrau a mais. Um degrau a mais. A gente sabe que é difícil, né? Às vezes a gente vai jogar contra clubes, né? Que outros estados às vezes vem o clube mais os talentos ali do outro, né? Das regiões. E aí eles estão treinando diariamente. Então, assim, para nós, essa é a principal diferença que vai ter. Então, né? Enquanto às vezes o clube de determinado estado vem já com ritmo de treino, com entrosamento maior nessa categoria do sub-14, né? Então nós vamos ter essa dificuldade, mas tivemos uma primeira impressão lá em Guarapuava com os meninos, eu acredito que foi bem positiva, né? Gostei deles, assim, acho que dá pra gente fazer um bom trabalho, sim. E professor, já vem com uma bagagem, como o próprio Marlon falou aí, seleção já, goleiro, treinou várias cidades aqui da nossa região, já foi como técnico aqui, já fez parte de outras comissões e agora integrando a comissão técnica aí. Conta um pouquinho pra gente como é que está sendo esse trabalho com essa garotada, trabalhando principalmente agora nessa questão da base, né? Pegando as crianças aí, o sub-16, 14 e 18, 14, né? Como é que vai ser esse trabalho aí, essa continuidade, digamos assim, né? Que vocês vão estar trabalhando. Diferente, né? É diferente do que tu fazia normalmente, né? Exato. Não é tão diferente assim, né? Bom, eu recebi um convite já em 2023, posterior a algumas participações de seleção paranaense, né? Em campeonatos brasileiros, que retomou isso a partir do ano de 2022, alguma coisa assim, pós-pandemia, né? Voltou a ter esses campeonatos de base, no início começou com a categoria cadete e depois se expandiu para juvenil e infantil. E o Paraná tem alguns detalhes diferentes dos outros estados. Enquanto outros estados como Santa Catarina, São Paulo, Pernambuco, Mato Grosso, Rio de Janeiro, tem um clube muito forte. E normalmente esse clube traz atletas de todo o Brasil. Se pegar o Clube Pinheiros de São Paulo, que sempre representa eles, é quase uma seleção brasileira. Então já tem uma estrutura de jogo toda organizada. O handebol do Paraná, quer dizer, pela sua história e pela característica que tem de formação de jogadores do nosso estado, não pode abarcar a mesma ideia. Você concentrar todos os jogadores num clube, né? Categoria cadete, nós temos 54 equipes no Campeonato Paranaense. E agora esse ano terão 3 divisões, ouro, prata e bronze. Né? O infantil, ano passado, acho que deu 56. Tivemos um festival sub-12, 10, sub-8, né? Que é um festival com 108 equipes. Nossa. Então, o handebol hoje no estado do Paraná é a liga, né? Quer dizer, a liga tem o maior número de jogadores federados no Brasil. Nós somos hoje, em termos de número de jogadores, competições e equipes, a maior em termos de número do Brasil, né? Isso sem estar registrado ainda a garotada sub-12, sub-10, né? O Campeonato Paranaense Adulto tem 3 divisões e ainda tem uma divisão, 4ª divisão, que são aquelas equipes não muito estruturadas, que não conseguem treinar de forma mais organizada e semanalmente, né? Então hoje a liga está com um número assim, tanto que culminou agora com um novo patrocinador aí na área das bolas, né? A Select, uma marca dinamarquesa, uma das melhores bolas de handball do mundo. Anteriormente era a Kempa, mas acabou não renovando. Então mostra todo o trabalho que a liga vem fazendo. E aí precisava um trabalho um pouco mais direcionado nas seleções, né? Isso é, de repente, a maior dificuldade dos treinadores que chegam. Eu passo a não ser um treinador de clube. Eu sou um treinador de seleção. Aí a seleção, o trabalho é diferente. Então a gente precisa ter algumas coisas, princípios básicos de funcionamento do jogo tem que ser implementado já na categoria infantil, né? Uma defesa principalmente que lute o tempo todo para a recuperação da posse de bola, a defesa mais alta, uma saída estruturada para contra-ataque e no mínimo 2, 3 movimentações ofensivas que levam o jogador a situações que ele tem que tomar decisão. Então, de repente, isso é o que choca nas etapas de treino, né? Que aí eu sou o coordenador técnico para fazer isso andar. De repente, não é o mesmo modelo de treino que acontece no clube.
Porque se a garotada do infantil dominar esses conteúdos, a gente consegue avançar um pouco mais, né? Por exemplo, na categoria cadete, onde a gente poderia ter uma variabilidade maior de sistema defensivo, opções diferentes em termos de ataque. E isso iria culminar com um jogo muito mais elaborado e estruturado na categoria juvenil, que é uma transição. O ano passado eu trabalhei com a seleção juvenil, um grupo extremamente assim desacreditado dentro do próprio estado, porque não passou nem para o zonal quando elas foram cadete, para ir para o Campeonato Brasileiro. E aí a gente tentou implementar lá uma ideia um pouco diferente, principalmente para essas jogadoras perceberem, né, que a partir dos 18 anos à frente é uma categoria adulta. Júnior é muito poucas equipes que tem. Então ela já tem que encarar a ideia de ser uma jogadora adulta. E nessa categoria começa a existir muitas definições. Ou seja, eu posso ser uma excelente jogadora adulta que vou atuar somente na defesa. Nós temos grandes exemplos disso. É o melhor defensor do mundo, o Thiago Petros, né, brasileiro, que joga no Barcelona já há 6 temporadas. E foi eleito o MVP defensivo das últimas 2 Championship. A UEFA Championship. Igual tem no futebol, na Europa também tem no handball. Só mudou agora o formato da taça. Fez uma taça agora exclusiva com handball, né? Com detalhe da mão e tudo mais. Então a tarefa é árdua. Eu tenho umas cobranças do presidente, porque a seleção tem que apresentar isso. O ano passado a gente jogou a categoria cadete, o desempenho não foi tão bom, foi abaixo do esperado, apesar de ter sido 5º, mas a postura e a forma de jogar é que foi abaixo do esperado. Então a gente está fazendo desde a primeira etapa já que eles entendam que algumas virtudes levaram eles a ser convidados para a etapa. Além dessas virtudes, eles têm que mostrar muito mais, senão não fica. E o que a gente mais assim se torna prazeroso é que nessa categoria infantil, principalmente, vão muitos pais acompanhar e assistir lá ao final de semana. E após 3 dias de trabalho, né, intenso, naquela intensidade que você conhece bem, aquela habitual, né, aquela voz tranquila, calminha, enquadra, né, não existe. Porque eles precisam ser chocados com qual vai ser a realidade competitiva. E bastante pais parabenizando pelo trabalho, agradecendo. E assim, muitos dizem assim, nossa, eu nunca vi como é que eles evoluem de sexta-feira até domingo. Com apenas 4 treinos que a gente acaba fazendo. Na categoria cadete é um pouco mais intensa, são 5. Na juvenil a gente trabalha com 6. Para entender realmente a intensidade de jogo que eles terão na competição. E quando eu comentava a juvenil feminina o ano passado, a gente conseguiu lá até ficar em 4º colocado. Perdemos a decisão de terceiros de um golzinho só. Infelizmente, algumas jogadoras não... Na fase final do jogo, precisa apostar, umas roubadas de bola, não se sentiu confiantes ainda, né? Até brinco que eu tirei a jogadora para descansar um pouquinho e chamei ela para descansar e falei, tá muito fácil de roubar a bola. 2 bolas a gente vai ganhar o jogo. E ela me respondeu assim, Spock, eu tô com muito medo. Porque isso também é outra coisa que a gente observa, né? As etapas de treino, a gente vai corrigir bastante, mas de maneira nenhuma a gente quer castrar. Vamos dizer assim, proibir que os jogadores e as jogadoras façam algumas ações. Só que essas ações têm que ocorrer dentro de um determinado contexto. E aí eu falo, toma decisão. A partir da tua decisão, a gente consegue corrigir ou te dar possibilidades. Porque a gente precisa ter uma ideia de como eu posso vencer os jogos, ter uma ideia também como eu perco os jogos. E muitas vezes acontece isso. Sair da quadra, mas eu perdi o jogo por quê? Então muitas vezes esse nível de reflexão é que os treinadores normalmente não estão habituados, né? O tradicional é reverter a sorte, a arbitragem e outros aspectos, né? E aí a gente fica maravilhado vendo a atual campeã mundial, que passou por cima de todo mundo, a Dinamarca, com um jogo extremamente simples, né? Então eles fazem em média acima de 60 ataques. Ou seja, se eles fazem mais de 60 ataques em 60 minutos, nos dá a ideia que os ataques mais pontuais, mais efetivos, ocorrem até 45 segundos. Que é aquele momento que a defesa ainda está criando a sua estrutura, está na defesa provisória. Então, esse é um detalhe que nós já temos que implementar nas seleções. O nosso primeiro ataque é o contra-ataque.
Ele tem que acontecer. Né? Isso tem que começar desde cedo. Eu posso até não ter coisas muito elaboradas, mas eu preciso ter o instinto de roubar a bola e fazer o contra-ataque. Então, muito disso é cobrado. Até os treinadores sentem a pressão. E a ideia justamente é essa. Nós queremos formar, além dos jogadores, nós também queremos formar treinadores, né, que possam aí implementar uma nova pegada. Né? Avaliando o estado do Paraná hoje, apesar de ter um número elevado de equipes, o nosso nível competitivo está abaixo aí de alguns estados. Então hoje a gente seria aí a 5ª, 6ª força a nível de Brasil, pelo que tem apresentado as equipes. Muito em virtude do que a gente observa nos campeonatos estaduais. Né? E aí a gente precisa lutar contra essa situação. Por isso que esse ano o trabalho está sendo bastante árduo, porque nesse ano a gente vai nas 3 categorias dos 2 naipes. Né? Então é bastante trabalho e curto tempo. Né? O cadete deve já ser agora na Páscoa e o juvenil em junho. O infantil, devido a uma sede alterar essa data, né? Infelizmente a Confederação Brasileira também não pensa muito quando elabora, né? Ou não reflete. Que as categorias de base deveriam ser todas no 2º semestre. Onde já teve as principais competições dentro do estado, onde você consegue fazer um processo de seleção do garoto competindo, é diferente de etapas de treino, onde a gente simula algumas situações competitivas. Mas infelizmente é a situação que a gente está, não reclamar e pôr em prática algumas ações, né? Algumas convicções que a comissão permanente tem, não sou só eu, é junto o presidente, o professor Erivaldo também faz parte, mais na parte da infraestrutura. Mas toda etapa, sempre, todo jogo a gente debate. E falar com o Marlinho um pouco a respeito dessa primeira fase de treinamentos, né? Reforçar um pouco mais sobre isso em Guarapuava, Marlinho. Eu queria saber quantos jogadores você, professor Leonardo, né? Vocês acabaram já selecionando. Teve meninos de Mercedes também, né? Que estão no dia a dia contigo, então você já conhece um pouco mais a respeito deles. E quantos treinos ainda serão feitos, né, para definir essa seleção e quando definir a data e o local também, né, você pode levar esses meninos aí, como é que tá os próximos passos aí desse trabalho? Então, nessa primeira etapa a gente, juntamente com o Léo, né, a gente fez um levantamento, nos pediram para convocar 25 meninos, né, e aí assim, como não teve ainda esse ano, estava tudo começando ainda, né? Até os meninos vieram assim bastante abaixo na questão física, porque não tinha nada ainda, não tinha nada, eles estavam começando ali, municípios que começou com 1 semana de treino. Eu mesmo, mesma situação, né? 1 semana, 2 semanas de treino. Então eles vieram fisicamente bem abaixo. Então o que a gente teve que fazer? Eu conversei com o professor Léo, falei, nós vamos ter que buscar alguns meninos do ano passado que jogaram já o Sub-14, né, que eu, como eu participei, então estava observando, e ver desses meninos ali quem que não estourou, né, quem que não era, no caso, Sub-14 ano passado eram os nascidos em 2010. Então quem que era 2011 que jogou já, que já teve uma bagagem, às vezes pegando já jogando na sua equipe como titular, né, mesmo com um ano a menos. E então a gente conseguiu observar, eu, né, tive uma noção assim de alguns meninos. E aí a gente foi também entrando em contato com alguns treinadores de algumas equipes que também ficaram bem colocadas, né, tanto na fase final do escolar como no Paranaense Sub-14. Então aí a gente conseguiu, em cima disso, montar mais ou menos um esqueleto ali de alguns, né, porque tem que ter, em cima disso tem que ter 4 goleiros, né, para essa seletiva, 4 pivô, e tem as posições, tantos canhoto, né, lado direito, lado esquerdo, então você tem que montar esse conjunto também. E aí também tive algumas situações de poder, como já ia para lá, então levei alguns meninos meus também, né, que já tinham jogado, os 4 tinham jogado Paranaense ano passado, já tinham essa experiência para participar da seletiva, né, tinha um canhoto, um pivô, um goleiro e um ponto esquerdo, né. E aí os treinadores indicaram alguns meninos, né, só que assim, tivemos essa primeira fase de treinamento e seletiva, porque né, o Spock falou, nós temos pouco tempo para trabalhar. Então nós temos que fazer também a coisa andar, né? E não sei se vai ter mais muitas etapas de treinamento até a nossa competição, né? A nossa competição ficou a princípio para setembro, né? Então assim, a hora que começa a rodar o calendário,
fica pouco espaço, né? São jogos escolares, regionais, macro-regionais, tem o próprio Campeonato Paranaense Sub-14 para acontecer, né? Então, eu acredito que de repente umas 2, 3 etapas de treinamento a gente consiga ainda fazer, né? Se for mais, 4 seria, acho que o ideal. Só que nem o Spock falou, tem que fazer a do cadete também, tem que fazer a do sub-18 também, que a princípio a do cadete o brasileiro já é agora em abril, né? Feriado da Páscoa. Sim. O do sub-18 já é em junho, então tá mais apertado que o nosso é lá em setembro. Então, tanto para mim como para o Léo que é mais da região lá do norte lá, então a gente vai estar observando também esses meninos nessas competições, eles competindo, né? Nos escolares, nas macros. Aí a gente teve que, junto com a Liga, então foi feita uma reformulação no calendário, porque o Paranaense Sub-14 ele era sempre realizado em novembro. O ano passado foi em novembro, sempre em novembro, ali mais para o final do ano. Então foi pedido para antecipar, fazer, né, antes do nosso brasileiro, para a gente poder ver eles ali competindo, né? E aí você vê competindo, né? Eu acho que é mais interessante do que ver apenas treinando, né? Competindo é uma situação, tem ali torcida, árbitro, né? Você vê o que o menino consegue fazer naquela situação que o Spock falou, a tomada de decisão. Na hora da pressão. Nisso é o mais importante, né? Na hora da pressão, se ele vai conseguir fazer alguma ação positiva, se ele vai dar uma recuada, né? Então tudo isso a gente precisa avaliar. E aí, então, em cima disso, a gente vai estar fazendo esse trabalho durante o ano ali, né? até chegar à competição. Além do mais, de tentar também um pouco observar as equipes adversárias, né? É difícil você conseguir informações de outros estados, mas a gente vai tentar buscar um pouco do que teve do ano passado, né? Conforme que tem estado que joga 3-3, tem estado que joga 6-0. Então tu tem que em cima disso montar a tua equipe também. Como é que tu vai? A equipe adversária montou um 3-3, eu só sei jogar contra a defesa 6-0, 5-1 e agora, né? Então não tem para onde correr, você tem que trabalhar em todas as etapas, situações assim, para que a tua equipe possa não ser surpreendida naquela situação, né? Vai 3-3, então vamos fazer isso aqui, vamos embora, né? Ou 6-0, então já é uma outra situação. E a própria, nós também marcando, né? Como que nós vamos marcar? Se vai ser 6-0 ou de acordo com aquelas características daquela equipe, um 5-1 vai ser melhor, um 3-3, então tem tudo isso para a gente analisar até lá. Mas eu acho que dá para fazer um bom trabalho. A gente tem uma safra, assim, acredito que boa nessa categoria, né? Junto com o Léo também, a gente vai conversar bastante. A gente conversa praticamente quase todo dia, né? Já planejando. Então, a princípio, a próxima etapa de treinamento, se tudo der certo, acho que vai ser em abril, né? Tem que fazer do cadete e a do juvenil. Mas em abril a gente já vai estar... alguns daqueles meninos que estavam nessa lista, então a tendência é que permaneça, alguns outros a gente vai chamar, vai observar, né? Também tudo depende de onde que vai ser o local da seletiva, porque tem aquela questão logística também, o Paraná é grande, né? Então tem tudo isso que também tem que levar em consideração para a gente poder, né, ir São observando. muitos times no norte do estado, né, Spock? Cambé, Rolândia, Londrina, enfim. Londrina, Ribeirão do Pinhal. É um polo muito forte, né? Aquela área, aquela região do Paraná ali. Um celeiro de grandes craques, né? Do handebol brasileiro, né? Particularmente houve um aumento de equipes ali, né? Normalmente você ficava entre Londrina e Cambé. E isso expandiu bastante agora, né? Arapongas, Apucarana. Alguns jogadores que estavam fora do nosso estado, né? Como o Hidalgo lá de Apucarana voltou, montou uma associação, voltou a fortalecer essas categorias de base. Ribeirão do Pinhal, que é mais ao norte ainda. E Ibiporã, que é treinado pelo famoso Mão de Onça, né? Tá aí essa criança. Chegado aí, deu umas trombadas, né? O cara sendo alto, né? O cara é grande. 2 metros de altura, eu falei, não, chegado, eu sou mais você, né? Deu, né? A confiança do técnico nessa hora é tudo. Bora que eu sou mais você em algumas situações, né? E a gente já está organizando, a próxima etapa deve acontecer final do mês agora, né? Eu estava na hora do almoço aí conversando com o professor Elivaldo. Porque aí eles conversam sobre a seleção infantil. Eu tenho que conversar sobre 6 seleções, né? Então não para. Então tem os horários que ele já sabe que eu não estou atuando e ministrando aula, ele já manda as mensagens. E a gente vai
tem uma proposta aí da região oeste aqui, uma cidade está sediando, né? Inclusive vai estar as 2 seleções juvenis também reunidas, já está certo isso, a feminina e Orizona, uma cidadezinha próxima a Maringá lá que tem nos dado um suporte de estrutura, deixa a chave da escola, o ginásio fica com a chave para a gente treinar. O ano passado a gente fez 8 etapas lá da juvenil, a outra vai ser em Corbera, juvenil masculino, e devemos ter essa etapa provavelmente em São Miguel de Iguaçu, no final do mês. Porque aí nos próximos finais de semana deve ter etapa da cadete, que já se aproxima a competição, e aí o processo de seleção tem que ser mais rápido. Falando dessa etapa lá de Guarapuava, né? A gente tentou priorizar a garotada da região sul e as meninas também. O masculino se apresentou um pouco melhor em termos de valores individuais. O feminino, muitas meninas ainda transitando, nem fizeram 13 anos ainda, né? Jogaram o Sub-12, que é um festival, uma forma adaptada de jogar, e seria primeiro ali. E a gente teve que adaptar bastante situações do trabalho, mas já apareceu algumas meninas, 13, 14 anos, com potencial, né? Apesar que a região sul do feminino não tem muito essa característica, né? Praticamente fica Palmeira, Curitiba, Fazenda Rio Grande. Né? Um aspecto interessante quando a gente fala do handebol é que a grande característica do handebol paranaense sempre foi cidades menores, né? Exceto Maringá na década de 80 e 90, né? As cidades menores sempre conseguiram manter bons trabalhos de handebol, né? E isso hoje acontece ainda de maneira mais assim incisiva, né? Maringá hoje se tornou um local onde normalmente eles buscam atletas de fora. A categoria de base deles é todos atletas de fora que já leva para estudar, morar, e alguns conseguem até bolsa lá. E realmente o handebol do estado está em cidades menores. Então, se você pegar no feminino, tem excelentes polos de Jussara, São Miguel de Iguaçu, Mercedes, Santo Antônio do Sudoeste, Palmeiras, né? E o Thalia lá em Curitiba, gira em torno dessas aí. No masculino, a mesma situação. Mercedes, Cambé, desponta um pouco o time de Ponta Grossa em algumas categorias, porque é o colégio marista e eles têm o handebol desde os 8 anos de idade, só tem essa prática da modalidade lá. Então já vai fazendo um processo de seleção e naturalmente atrai jogadores da região. Sim. Francisco Alves tinha um trabalho muito forte, caiu um pouco, agora já está retomando. Iporã, a mesma situação. Então, a característica do handebol é cidades menores, porque também envolve sempre um laço de amizade, né? Falando desse Mundial em si, né, no início do ano, né, Spock, o Brasil com uma campanha histórica, né, pela primeira vez chegando nas quartas de final, vencendo Noruega, Suécia, né, e parando só na Dinamarca, que hoje é imbatível, dá para dizer assim, né, nesse meio aí. O que... Para você, Marlinho, também para o Spock, né, aproveitar os dois aí, o que um resultado desse traz, né? Porque trouxe uma visibilidade. Muita gente que talvez nunca assistiu um jogo de handebol ficou sabendo que teria um jogo de Copa do Mundo, das oitavas, das quartas de final, tentou achar ali no YouTube ali para assistir esse jogo. De que maneira, eu imagino que os seus meninos, todos eles, pararam lá para assistir o jogo, né? Mas um resultado desse a nível mundial pode tentar trazer um pouco mais de meninas, mesmo que o Paraná seja um celeiro, né, com tantos times, tantos garotos treinando aí, meninas também, mas de que maneira um resultado desse pode alavancar ainda mais a modalidade? O Brasil ficou então, acho que em 7º lugar, né? Foi a melhor colocação, tinha ficado em 9º já também, mas fez jogos muito bons, assim, então sempre quando, né, tinha o canal, o link, a gente disponibilizava lá no grupo, os meninos, e eles assistiam. Então, como o Brasil, no começo, não se criou muita expectativa na seleção brasileira por causa da renovação, né? Teve alguns atletas considerados titulares ali que acabaram se lesionando ou não foram convocados. Então, teve alguns novos. E esses novos corresponderam de uma maneira, sabe, brilhante. Jogaram muito bem. Fizeram uma competição, sabe, jogando assim, ganhar lá dentro da Noreco... Né? Isso era impensável, né? Ninguém imaginava, né? Eu acho que até os próprios atletas, né? Mas a hora que a bola rola lá dentro, né? Tem que estar concentrado, tem que fazer o seu melhor. Eu falo assim, o Brasil jogou muito bem, né? Então os meninos assistem, eles vê algumas jogadas que eles fazem que às vezes eles não conseguem fazer no treino, ou eles acham que isso não é impossível fazer.
Aí foi lá, o pivô fez uma rosca lá que, né, os atletas no outro dia treinam sub-10. Então, professor, você viu aquela rosca lá? Eu falei, vi. Olha aqui a minha. Tipo, né? Então, assim, é até engraçado, porque eles acabam vendo, né? Se espelhando. E aí, por exemplo, assim, o nosso esporte, que é a nossa cultura, é o futebol, né? Então, tá toda hora passando na TV o futebol, né? O handebol, a cada 2 anos, né? Tipo, que nem ano que vem tem o Mundial Feminino. Então, o masculino a cada 2 anos. Aí tem as Olimpíadas. E acho que a Sport TV também transmitiu, né? Então, assim, nem todo mundo tem acesso à Sport TV, né? Mas aí vai pelo link mesmo. Mas quem gosta mesmo, acompanha e assiste. Então, os meninos, a gente tem uns grupos no WhatsApp de cada categoria, a gente encaminhava lá. Você encontrava eles depois no treino ou na rua, nos lances eles já falavam, né? E ficavam torcendo, né? A gente também acompanhou, né, sempre que possível os Jogos do Brasil. E deu para ver assim que ficou ali, mas poderia ter um pouquinho mais. Se naquele jogo lá não tivesse dado uma escapada, de repente, acho que até o próprio excesso de confiança, por ter ganhado a primeira, agora acho que dá, né? Daí acabou dando uma tropeçada ali, mas fez uma campanha assim muito boa, né? Deu assim uma esperança para os próximos jogos, próximas competições, né? vir forte, né? Porque não é fácil jogar contra né, os outros países ali da Europa que chegam todo ano, que tem uma estrutura... Quais são as realidades hoje, se a gente falar de realidade de uma seleção noruega e uma seleção brasileira? O que muda? Bom, o que muda, né? Primeiro, a característica de todo o processo de aprendizado desses jogadores europeus é um pouco diferente do nosso. Hoje a gente avançou muito porque dessa seleção aí, o que tem menos tempo de Europa, da seleção brasileira, que joga menos tempo na Europa aí, deve ter em torno de 6, 7 anos. Então, hoje, a diferença diminuiu. Sim. Quem sabe, talvez, a gente tenha que mudar a forma de pensar sobre a modalidade, né? Eu não achava impossível ganhar da Noruega. Estudando o jogo e vendo principalmente assim, quais eram as peças que a Noruega tinha para utilizar, que o lateral esquerdo deles foi uma referência, mas há 5 anos atrás. A Noruega chegou a ser vice-campeã mundial quando houve ali vamos dizer assim, uma junção de fugiu a palavra agora, né? Alguns jogadores que foram de uma geração e chegou uma geração nova que foi vice-campeã júnior. Então montou-se uma seleção muito forte. Mas gradativamente aquela geração que colocou no patamar mais elevado da Noruega, gradativamente os jogadores foram parando, né? Principalmente eles tinham um pivô lá, o Mirol, que era assim, excelente, era um cara que fazia a diferença, jogou até a Olimpíada do Japão. Então observa-se que o time da Noruega, né, foi o nosso primeiro jogo, não poderia ser espanto nenhum para uma seleção que treina na Europa praticamente. Mas eles não treinam junto, talvez seja isso. As seleções europeias fazem muito mais concentrações do que a seleção brasileira. Mas a seleção brasileira hoje tem um centro lá de excelência em Portugal, que é alocado pelo COB, e treina lá. Então, às vezes, falta alguns ajustes financeiros. A nossa confederação agora começa a ter um caminho após encerrado o primeiro mandato do Felipe Casão, né, que é o atual presidente, e reiniciando agora nesse ano de fevereiro a nova gestão, que é praticamente os 4 primeiros anos dele foi só para tentar organizar a confederação e acabar com as pendências jurídicas. Tanto que a confederação não poderia receber nenhum tipo de recurso, em virtude das gestões anteriores, Rio 2016 e um Mundial que tivemos em 2011. Então, não vamos entrar nesse aspecto administrativo. Mas talvez a gente precise encarar hoje que a gente tem condições de vencer o jogo, né? Hoje o Brasil tem 2 jogadores por posição, em algumas até 3 jogadores a nível europeu. O que precisa muitas vezes, quando o Marlon fala assim, ia tentar passar pela Dinamarca, aí estava lá. Aí tem um espaço, vai para o outro lado, está lá. Por quê? Os jogadores têm algumas virtudes e se ele é um defensor, ele se entrega para ser o melhor defensor do mundo. O brasileiro, o que acaba acontecendo? Se você pega o time da Dinamarca e analisa friamente, raramente os jogadores recebem a bola parada,
Raramente quicam ela mais de uma vez, a não ser que for para ganhar espaço e tentar finalizar. Isso dá uma grande diferença na velocidade do jogo. E o brasileiro, às vezes, talvez o aspecto do futebol não deveria adentrar o handball, da gente pensar, tal, mais cadenciadão. Não. Hoje o jogo é extremamente veloz. E a gente tem que implementar um processo de treino. O Brasil peca em alguns aspectos, porque a defesa não consegue manter a mesma consistência. Isso melhorou bastante pelo modelo competitivo que a HF coloca hoje. Anteriormente você fazia grupos de 6. Como a gente da América, normalmente a gente entrava lá, tinha um da África e 4 europeus. Então era 4 pedreira. Hoje são grupos de 4. Então são 3 jogos na primeira fase. Mais tranquilo. Você joga contra 2 europeus. São 2 jogos pegados. E o Brasil fez isso bem. Infelizmente, o jogo contra Portugal faltou muitas ações coletivas e de continuidade, que não foram necessárias contra a Noruega. Por exemplo, o primeiro Mundial que eu joguei em 91, nós jogamos na primeira etapa contra a Islândia, Rússia, antiga União Soviética, e a famosa Dinamarca. Nós perdemos da Islândia de 2 gols somente, num jogo extremamente conturbado no final na questão da arbitragem, tanto que os 2 turcos não apitaram mais depois nenhum jogo da competição. Da Rússia não tinha como, mas a gente fez um trabalho lá, o famoso miguezinho, aquilo, né? Cerca aqui, vamos ali, fazendo quanto. Perdemos só de 5 gols e tivemos que ir para o jogo tudo contra a Dinamarca. E a gente perdeu o jogo só de 1 gol. Né? Mas veja o quanto evoluiu a Dinamarca. Sim. Aí nos mostra assim, bom, o que normalmente se falta nas seleções é essa consistência de ter uma lógica de jogo implementada. A Suécia fez isso muito bem durante um bom período, né? Eram 6-0, com os 2 terceiros muito móveis, duelava com a Rússia aí na década de 90, praticamente as finais, era a Rússia e Suécia. Chegou um ponto que aquilo ficou ultrapassado. Hoje eles estão retomando e teve campeonatos mundiais que a Suécia nem foi. Não conseguiu passar no classificatório. Né? São processos naturais que as modalidades têm. E o handebol, eu acho assim, chegou um momento que a gente tem muitos jogadores da Europa, e aí muitas vezes os treinadores têm que quebrar algumas convicções e utilizar alguns jogadores, né? Mesmo que eu não goste dele. Cito um exemplo ali, um jogador que não foi para o último Pan-Americano, que o Brasil acabou ficando fora da Olimpíada, e foi um jogador que foi quase decisivo agora no Mundial. Principalmente no jogo contra a Dinamarca, quando colocaram ele em situações 1 contra 1, foi o que mais fez gol no segundo tempo, que é o canhoto lá, o Panda, que joga em Portugal. Né? O que às vezes precisa é isso, entender momentos de jogo. Né? Você tem um craque hoje na Dinamarca, que é o Giesel, com 24 anos, MVP da competição, artilheiro e tudo mais. Vai quebrar todos os recordes do Hansen, o cabeludão lá, Mikael Hansen, né? Mas você vê outro jogador que tem sido decisivo nas últimas competições da Dinamarca, que é o Lang, que é um central mais velho. Aí tem um outro que é um excelente defensor e também atacante. Então eles variam, eles têm peças e conseguem entender qual peça é essencial nesse momento. Né? Aí você pega, por exemplo, a Espanha. A Espanha foi com 3, 4 jogadores adultos, a maioria júnior e alguns jogadores da categoria juvenil. Já pensando, mas a Espanha é uma renovação para a Olimpíada de 2028. Mas a Espanha pode fazer isso, né? Já ganhou 2 europeus, foi medalhista olímpico na Olimpíada. O Brasil não pode se dar esse luxo. Né? Então hoje a gente tem assim, deu o primeiro passo. O grande problema agora é como a gente lida com esse primeiro passo. O feminino também foi campeão mundial, dentro de uma estrutura e várias circunstâncias. Não conseguiu depois dar essa consistência. E aí fica sempre relembrando esse Mundial de 2013. Muitas vezes é que o treinador de uma competição para outra, apesar de ele ter uma estrutura e um modelo de jogo, ele precisa apostar em peças diferentes. Né? E isso muitas vezes, mesmo o brasileiro tem essa dificuldade. Aí eu não gosto do cara, eu não gosto da menina, a forma de jogar. Não.
eu sempre peço para eles assim, ó, observem menos erros e mais virtudes. As virtudes é que vão fazer você vencer as competições. Sim. Spock, aproveitando esse embalo aí, você falou que a maioria dos jogadores da seleção brasileira já estão há 5, 6 anos jogando na Europa, então já tem essa base, esse conhecimento dos adversários, que facilita muito. Como está o processo desse pós-juvenil aqui para a chegada no adulto e como que é o passo para chegar na Europa? Esses meninos já estão indo, como acontece no futsal, no futebol, já com 18, 20 anos, ou no handebol é diferente? Espera chegar numa maturidade ali de 25, 26 talvez, para ir à Europa e depois passar esse processo de 5 anos para talvez chegar na seleção com 30. Como é que é mais ou menos os estágios aí do jogador brasileiro? Hoje aí os garotos, por exemplo, que disputam o Campeonato Mundial Juvenil, que normalmente o Brasil se classifica, já começam a receber propostas para ir para lá. Já teve caso de garoto aí de realmente ir para equipes lá jogar em categoria juvenil. Né? Às vezes nem joga o adulto aqui no Brasil. Nem joga o adulto aqui. Já acontece alguns casos, não são todos, mas sim, a maioria o processo natural é esse. Né? O duro é você lidar não só com o aspecto competitivo, mas também o aspecto social quando você sai do seu país. Sim. A questão de cultura e outras situações que você vai ter que vivenciar lá. E não tem esse protecionismo que nós temos aqui, né, na nossa sociedade hoje aí. Lá não. É claro o modelo de jogo, como é que eu faço, qual é a estrutura. Tem que chegar adaptado. Exatamente. Não é o sistema que se adapta a você. É você que tem que se adaptar. E aí passa muito pelo professor de formação, né, Marlin? Aí você já tem que pensar no menino que vai com 20 anos, mas você já está com ele com 14 anos. Já tem que colocar na cabeça do jovem que se ele quiser ser mesmo jogador profissional de handebol, o trabalho é muito árduo, né? Ele começa a sentir realmente ali com 13, 14 o que ele vai querer. Se ele vai querer seguir ou se é só uma fase que ele está ali. Sim. Até apareceu um videozinho ultimamente assim, tipo, tem alguns que se apresentam para treinar, outros que se apresentam para fazer algo a mais, e tem aqueles que treinam e fazem algo a mais fora para melhorar a sua performance. Sim. Então tem vários tipos de atletas, né? Então eu falo assim, né, quando a gente jogava lá atrás, lá quando era mais novo, se nós tivéssemos uma cabeça de hoje ou alguém orientando a gente hoje, seria diferente. Né? Então a gente procura orientar esses meninos para saber que lá na frente, se eles querem, eles vão ter que trabalhar muito, eles vão sofrer muito. Né? O esporte é bom, é gostoso, é prazeroso jogar, só que existe no alto rendimento um trabalho muito forte para você conseguir alcançar esse nível. Né? Então não é fácil. Né? Agora no começo eles estão ali por prazer, né? Uma prática de atividade física, um esporte que eles gostam de jogar, né? Gostam de fazer gol. Como o Spock falou, muitos não gostam de defender. E aí a gente tem que, às vezes, achar uns meninos ali que tem essa característica melhor na defesa. E até comentei com eles ali na etapa de treinamento, falei assim, o handebol se ganha na defesa. Mas nós temos que estimular eles através de exercício, de brincadeiras, que eles têm que também ter o gosto de defender. Sim. Né? De tirar uma bola, de evitar um gol. Isso que lá na frente vai fazer a diferença do resultado. Né? Então, assim, claro que o prazer chegar em casa, pai, fiz 5 gols, fiz 10 gols, fui o artilheiro. Não, perdemos de 18 a 16, mas fiz 5. É isso aí. Então, assim, e aí o goleiro só se ferrando lá atrás, né? Tomando bolada. Então, tu tem que ajudar o goleiro. É um trabalho coletivo, isso que a gente procura passar para eles, né? Às vezes um atleta ele pode ganhar o jogo, mas a competição, o campeonato, vai ser a equipe. Né? Então, tem que fazer eles ter essa ciência também, né? E aí, que nem eu levei uns 4 para fazer a seletiva, né? Então, assim, eles sabem que se eles querem, eles já viram como é que é o nível, se eles querem, de repente, conseguir uma vaguinha entre os 16, eles vão ter que ralar muito. Ralar muito. Não falo assim, eles têm 14 anos, mas eles têm que estar treinando, no caso para mim lá, que é a minha região, minha cidade, treinando junto com o Sub-17. Para sentir como é que é o nível mais forte, né? Não adianta querer jogar contra o Sub-12, que não vai evoluir, né? Então, assim, tem uns que chegam ali, mas esses caras são meio grandes, acho que eu não vou hoje, eu tenho que fazer, né? Não vou poder ir e tal. Mas tem aqueles que não, enfrentam mesmo, vão pro enfrentamento, já vai pegando experiência, já vai aprendendo.
Então tem todas essas situações que nós temos que trabalhar com eles aí desde pequeno aí. E Marlon, para a gente finalizar nosso bate-papo aqui, o que representa para você, para sua carreira e também para o município de Mercedes, para os seus alunos lá, essa convocação aí sua? Eu tô assim muito feliz, né? Contente com isso, porque é uma experiência nova. A gente só vai conseguir avaliar no final da competição, lá em setembro, como é que foi o andar essa trajetória. E eu acho que vai ser um aprendizado muito grande também, né? Tá convivendo junto com o Spock ali, com o Léo, né? O Spock sempre junto, orientando. Que nem eu falo, o Spock comentou, a gente está acostumado a trabalhar com o nosso clube, né? Com a nossa cidade, fazer a nossa metodologia, o nosso jeito. Mas lá a gente tem mais tempo, né? Consegue aos poucos fazendo com que os atletas vão evoluindo. E ali na seleção é pouco tempo, é 4 treinos, você já tem que fazer a coisa andar, tem que fazer eles assimilar, né, entender a proposta de jogo. Então, a gente também está se assimilando a isso, né? Também é um pouquinho assim, um choque, né, para nós. Só que nós temos que nem o Spock falou, temos que se aperfeiçoar, temos que correr atrás, sempre com a cabeça aberta para melhorar, ouvir, né? E o Spock está ali para orientar a gente, vamos por esse caminho, vamos por esse. Sempre conversar, né, para ver se as ideias vão dar certo ou não. Mas eu fico bastante contente, eu acho que espero que dê certo, né, e tentar fazer o melhor, porque o nosso Paraná eu acho que ele merece, né, e é um primeiro passo, né, dessas categorias. E como eu falei, feliz por isso. Para a Mercedes, assim, quando chegou a notícia, todo mundo lá ficou bastante contente, né? Porque tem um professor dali da cidade que vai estar, né, a nível de estado, assim. Então a gente fica bastante contente com isso. E eu acho que é um pouco o reconhecimento do que a gente fez nesses últimos anos, né? Sempre trabalhando com amor, com carinho, às vezes muito mais pelos meninos, né? Porque quem está nessa vida sabe que você não tem final de semana, né? O Spock me falou a data ali, fiquei sabendo agora que já vou trabalhar 29 de março. No calendário, né? Lá. Então, é assim mesmo, né? Então, por exemplo, março agora, eu tenho Copa Oeste amanhã, aí 21 a 23 de março eu tenho a Paraná Cup, que é o, né, Sub-15 lá em Goerê, e agora então tem etapa de treinamento, cara, e assim vai. Aí depois já vem escolares, juventude. Escolar, juventude, se passar tem as macro, tem Paranaense Sub-14, tem Paranaense Sub-16, tem as competições nossas internas que nós fizemos também para que eles possam, né, evoluir. A Copa Oeste aqui, Sub-12, Sub-14, né, os festivais que eu faço lá. Cara, não para, mas é porque a gente gosta. Então acho que isso também deixa um pouco a gente feliz, assim, porque foi um reconhecimento assim, né, vamos continuar e vamos ver como é que vai ser, né? Sim. Experiência, acho que vai ser muito, muito gratificante poder andar esse ano aí ao lado da seleção e, claro, tentar atingir o resultado, né? Que no fundo mesmo eu tenho meu pensamento, né? Eu quero brigar para alcançar o objetivo que eu tenho traçado. Vai dar bom, vai dar Alguém bom. tem que ser campeão, né, Marinho? Alguém tem que ser otimista, né? Que seja Paraná. Que seja Paraná. Eu falo assim, ninguém vai entrar na sua casa e querer fazer bagunça. Então nós temos que pelo menos manter a casa em ordem, né? Isso aí. Vamos tentar, pelo menos. Mas Marlon, valeu, obrigado pela sua presença junto conosco. Obrigado pelo Parabéns convite. mais uma vez aí pelo trabalho e sucesso aí nessa nova jornada sua. Muito obrigado pelo convite. O Guto também sempre acompanhando, sempre, né, nas redes sociais ali. A gente, quando der, a gente também passa as situações para divulgar. Então a gente fica bastante contente porque quando está falando de handebol, acho que assim, o handebol ele abrange bastante qualidades, desde o pequeno, o alto, o rápido, né, o mais forte. A gente precisa de todos, né? Cada posição a gente consegue encaixar. Então acho que isso que é gratificante. Estar com a piazada assim junto, eles nos treinos eles acabam olhando, o professor agora é o professor da então eles ficam né, olham de outra maneira. Eu falo para eles, vamos se dedicar, né? Tem que treinar, não é fácil. Isso aí. Professor, obrigado também pela sua participação, prazer ter você aqui comigo no estúdio, te bater o papo e relembrar um pouquinho das nossas histórias aí, que foram boas também, né? Opa, eu que agradeço o espaço aí, realmente uma tarde prazerosa, falar de handebol sempre é bom, né? Muito bom. Com os amigos ainda, né?
Gustavo aí, sempre a gente tem contato desde quando ele iniciou ali no olho na bola e tal, fazendo algumas matérias de jogos abertos, sempre interessado e correndo. E você sempre é um prazer, né? Tamo junto. Reencontrar e ficou além do esporte. Ficou, graças a Deus. Né? São as coisas que o esporte une e ninguém mais consegue derrotar, né? Isso aí, obrigado. Tem umas passagens ainda no ginásio, assim, acho que foi um jogo contra Camorão aqui, e tava difícil para os meninos fazerem gol, né? Destruindo e tal, aí eu chegado tinha um sinalzinho assim, eu defendi a bola, dava para ele. Deixa pra nós. Daqui pra cá, aí chegou alguém e perguntou assim, o que você tá gesticulando pro Spock aí? Ele falou assim, coisa nossa. Eu lembro disso no Meio Braga lá. Coisa nossa particular. A gente não conta. Isso aí não. São detalhes da modalidade e tal. Aí. Sempre essa risada, essa alegria. Vamos entregar o segredo. Não. É sempre. E ele sempre. O Wesley sempre foi esse astral na equipe, né? Essa alegria e brincando, chegava lá no ginásio de skate. Chegava de skate. Meu time tinha bermudão, mas eles se trocavam. Daí virava jogador de handebol, realmente. Magnífico aí. Parabéns pelo excelente trabalho aí, por essa figura pública hoje de Marechal Rondon. Acho que você merece muito mais reconhecimento do que tu tem. Obrigado, professor. Desde o teu início ali no canal 10. Olha aí, tá vendo? E isso assim, isso é um pouco do reflexo do esporte traz, é essa luta diária. Né? O Wesley é exemplo disso. Dentro da quadra, com todas as suas limitações, eu falava, vai marcar um monte de onça, vou. Marcar avançado, você vai fazer isso, vou. Né? Então, e é isso que ele faz na profissão dele, né? Ele já se renovou um monte de vezes, em um monte de situações. O que você é dentro da quadra, você acaba se transferindo e você vai ser na vida. Acho que esse é o principal valor que o esporte deve passar. E é o que a gente tenta passar nas etapas. Se você se estabelecer, lutar, for competente, querer aqui dentro, ninguém vai te impedir de fazer nada na vida. Muito obrigado aí. Valeu, um abraço a todos. Tamo junto. Gustavão, obrigado mais uma vez aí. E esse ano a gente vem com muito esporte ainda pela frente, né? Muita coisa ainda, né? Estamos começo de março ainda, né? Hoje uma aula de handebol internacional aqui, né? Tantas histórias aí do Spock, que já foi jogador de mundial, né? Falamos muito da seleção brasileira aqui, mas o Spock, uma bandeira, né? Do handebol nacional, né? Ele tem que ser muito valorizado, sempre o trabalho que ele faz, e agora à frente da coordenação da Federação Paranaense lá, né? Sucesso para vocês, Spock, que possa comandar muito bem aí esses novos treinadores, né? Essa nova geração aí, um deles aqui, o Marlon Neves, que é da nossa cidade, da nossa região. Tenho certeza que a Liga Paranaense de Handebol está fazendo um belíssimo trabalho para levar o nosso estado a competir, quem sabe um dia de igual para igual com São Paulo ali, que talvez seja o grande celeiro, né? O grande estado do nosso handebol, mas o Paraná com tantos jogadores sendo revelados, e o Marlinho e o Spock contribuindo muito aí nesse trabalho. Muito bom. Gente, muito obrigado a todos vocês também que nos acompanharam até agora. Lembramos sempre que esse programa tem um oferecimento todo especial de AABB, Associação Atlética Banco do Brasil. Fiquem ligados conosco, sigam a gente através das nossas redes sociais, através do nosso site, para você ficar sempre ligadinho em tudo que acontece no nosso canal aqui. Um grande beijo, um grande abraço no coração de todos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.